A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Irmãos, você que não é inscrito, que assiste nossos vídeos, mais de 70% dos que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Por gentileza, é só clicar aí abaixo, clicar aí do lado, você se inscreve no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará por uma notificação. E aí você vai assistir nossos vídeos e tenho certeza que você não vai ser decepcionado, porque o que você vai ouvir aqui é um conteúdo extremamente cristão, genuíno, das Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas coerentes, que se alinha com as palavras de Cristo, com as palavras dos apóstolos, e trazemos aqui os assuntos magníficos, genuínos da nossa fé, para fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje, nesse vídeo de hoje, vai ser um vídeo diferente. Vou falar aqui um pouco sobre o projeto Resgate, irmão, porque é um projeto extremamente magnífico, entendeu? Desenvolvido pelo irmão Elci, lá de São Paulo, caro servo de Deus, muito sábio, na forma que ele organiza, este projeto. Então, tem muitos que falam para mim: sai da CCB, a CCB é uma seita, você está dentro de Babilônia. Irmão, nós devemos entender uma coisa nós devemos entender, compreender. Elias, qual era o ambiente que Elias vivia? Que o profeta Elias vivia? Vivia num ambiente quase todo o povo se desviou da verdade, se apostatou na fé. Mas por o povo apostatar na fé, por o povo seguir outros caminhos, nem por isso ele abandonou Israel, porque tinha outra parte ali que não beijou Baal, que não se curvou diante de Baal. Então, ele levantou-se, foi levantado por Deus para confrontar Jezabel e a casa de Acabe e os profetas de Baal. Ele estava ali no Reino do Norte. Reino do Norte, 209 anos de reino. 19 reis passaram ali, tudo rei corrupto. Um povo que estava nas trevas, mas Elias ficou ali. Então, é o meu papel, irmão, aqui dentro da CCB. Um está dizendo que eu estou me contaminando de maneira nenhuma, irmão.
quem tem o Espírito de Deus não se contamina com heresias. Como eu acabei de falar no outro vídeo, né, aquele que se alimenta de alimento sólido, é porque tem as faculdades espirituais desenvolvidas. Então, meu trabalho dentro da congregação é um trabalho de uma reforma espiritual, trazendo o povo. O que é reforma? É trazer o povo para a forma. Não é isso que aconteceu no tempo da reforma. Reforma, o que é? Porque no século V o povo saiu da forma original, da doutrina cristã. Então, no século XV, XVI, houve a reforma. Foi trazido o povo para a forma original. Então, o meu trabalho dentro da CCB é uma pregação genuína do Evangelho. Então, irmão, falando do Projeto Resgate, eu participei dele em Goiânia, na primeira fase, né? Domingo agora, sábado e domingo, foi a segunda fase desse projeto. Tinha muito desejo de estar lá em Goiânia, o servo de Deus lá do ministério, me convidaram para estar lá, Goiânia, mas não deu para estar. Mas Deus fez uma obra muito linda em Goiânia, no meio do povo, da evangelização. Ali, grandes impactos aconteceu no meio das famílias, no meio dos vizinhos, quando escutaram os cânticos dos hinos nas casas, vinha as mulheres descrentes, ajoelhava e pedia para orar. Outro com enfermidade pedia para orar pela enfermidade. Então, foi um impacto muito grande. Agora, sábado e domingo em Goiânia. E o fruto do trabalho da Irmandade, desses irmãos, foram batizados domingo 221 almas e 77 crianças foram batizados com o batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Irmão, é um trabalho magnífico. Agora, em Goiânia, Deus está fazendo uma obra na Irmandade, no ministério, que lá o ministério estão dando continuidade, né, nesta obra, recebendo bem na igreja os irmãos, né, aqueles que ficaram muito tempo sem congregar, outros que não eram crentes, que batizaram, estão recebendo com grande amor. Agora, segundo informação dos bastidores ministeriais, principalmente de São Paulo, está acontecendo muito problema. O problema não é no resgate, é no ministério de receber essas almas, porque muitos anciãos têm aquela mentalidade antiga, que é aquele que fornicou, que adulterou, né? Tem um pecado imperdoável, como se fosse pecado de morte. Então, quando chega na igreja, essas almas que são resgatadas, né, depois não são recebidas bem pelos anciãos. E aí, aquelas almas machucadas, em vez de sarar as feridas são abertas de novo. É como falou o irmão Salvador aí no Brás.
né? Que ele falou que não está tendo diferença nenhuma no culto. Que o mesmo tanto de almas que tomaram Santa Ceia no ano passado, é as que estão tomando Santa Ceia agora. Querendo dizer, não está tendo aumento. Se não está tendo aumento, irmão, o erro aí não é da Missão Resgate. Porque a Missão Resgate vai lá, resgata a alma, eu digo isso porque eu participei da Missão Resgate. E o que nós fizemos lá? Primeiro, o grupo que estava comigo, mais de 40 irmãos, foi o Evangelho genuíno, o Evangelho do arrependimento, do novo nascimento, da transformação. O impacto lá em Goiânia, na primeira fase, foi tão grande, irmão, que eu comecei a pregar o Evangelho do arrependimento e mostrando que a ira de Deus está acendida no pecador que não crê. E todos aqueles que não crê, que resiste, a ira de Deus está sobre ele. O negócio foi tão terrível e tão magnífico que tinha um lá no canto que caiu de joelho. Ele ficou de joelho, com o rosto do chão, confessando o Senhor e confessando que estavam verdadeiramente arrependidos. Então foi um impacto evangelístico, como também nessa segunda fase aqui, foi um impacto. Agora, se não está aumentando o número, porque as multidões que não estavam mais congregando estão sendo trazidas de volta para o CCB. Se não está aumentando, irmão, o número, a culpa não está no resgate, está no ministério, está nos anciães, nos cooperadores, que não estão dando a continuidade deste trabalho, entendeu? Que coloca na mente, pecou, é como se tivesse sido condenado eternamente. Então, não estão recebendo as almas que foram restauradas no resgate. Viu, irmão? Salvador, irmão Cláudio Massola, irmão Hélio Bianco, Davi Travisan, Luiz Carlos. Vocês têm que ver o seguinte: que jeito o ministério estão recebendo essas almas. O que é que eles estão fazendo com essas almas? Porque multidões de gente estão sendo resgatadas e estão sendo levadas para a igreja. Se não está aumentando o número de irmãos, o que é que o ministério está fazendo com as almas? Estão tocando elas de novo da igreja? Porque em Goiânia está acontecendo o inverso disso daí, irmão. Está acontecendo o inverso. Lá o ministério está recebendo bem as almas que estavam há muito tempo sem congregar, filhos de nossos irmãos que não era batizado, que batizou, que aderiram à fé, estão tudo dentro da igreja. Lá o número de irmandade nos cultos está aumentando através do resgate. E em São Paulo não está, irmão? Se não está, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada aí está no ministério. Porque tem muitos que não se despiu daquele conceito velho, que pecou, adulterou, não tem perdão, não tem volta, irmão.
Isso é grave, irmão, porque isso não é bíblico, irmão. Vejamos bem, em Coríntios, tinha lá um moço que ele pecou com a sua própria madrasta, né? Era pecado, esse pecado aí é mais grave do que só uma fornicação de um jovem com uma jovem. Foi grave, que ele pecou com a sua madrasta, foi colocado no lugar de mãe. Pecado abominável, não, é o único lugar na epístola que Paulo entrega ali um membro para Satanás. Por quê? Porque ele pecou e não tinha se arrependido, foi entregado para Satanás para ele ser quebrantado, seu coração ser quebrantado e ele se arrepender e ser introduzido na comunhão da igreja. Aí, na segunda epístola, Paulo já manda receber aquele moço, porque ele tinha se arrependido e tinha sido introduzido na comunhão da igreja. E Paulo fala para receber ele com afeto e com amor. Então, foi recebido na igreja. Então isso é a própria Bíblia que diz. E lá também na igreja de Esmirna, tinha alguns que tinham pecado em adultério. Aí Deus tomou para falar para o anjo da igreja: seja ferido de praga, porque não se arrependeram da sua prostituição. Não se arrependeram por quê? Porque tinha chance de se arrepender e voltar à comunhão da igreja, irmão. Então, esses anciães mais antigos que têm esta mentalidade que adultério, pecado de morte, fornicação, pecado de morte, isso não é bíblico. Então, eles estão atendendo a igreja nessas formas. Então, e as almas que vão estão sendo machucadas mais ainda e voltam e não vão congregar mais. Então esse é um dos casos que não está aumentando na Santa Ceia. Então, os irmãos do Brás como anciães, vocês têm que investigar esse caso aí, para saber como é que está. Porque em Goiânia está aumentando o número dos irmãos. Então, em Goiânia batizou, domingo, 221 entre irmãos e irmãs. E 77 crianças foram batizados com o dom de línguas, né? Então este é uma obra, uma esfera muito linda e muito magnífica, que é este projeto Resgate. Eu digo isso porque eu estive lá também, participei também e comprovei na ação do Espírito Santo. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.